Irmãos, dando continuidade, depois de ter lido alguns textos, né, que falam exatamente de doutrina, e o que eu quero mostrar aos irmãos através da palavra de revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o combate será constante até os últimos dias, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Porque é por isso que é muito difícil, irmãos, a gente estar hoje dentro do sistema religioso, ao qual nós não temos a liberdade, por exemplo, de pregar. Hoje, o que eu preguei, Malaquias, capítulo 3, né? O tempo ele é curto, é escasso, e a, a objeção para com a verdade da palavra é muito grande. Eles não aceitam serem confrontados com a verdade. Eles não aceitam a correção. E aquela carta ali de Timóteo, que os últimos dias os homens seriam prepotentes, arrogantes, irreconciliáveis, caluniadores, está falando exatamente para essa igreja não consegue ouvir a voz do Espírito. Eles acham que nós estamos indo lá confrontá-los, né? E eles se opõem à correção, né? Mas quem faz isso é o Espírito do Deus vivo, porque um filho que conhece a verdade, ele não vai ficar calado vendo todas essas coisas acontecerem, senão ele é mono e não se manifestar e não tocar trombeta. E para terminar esse estudo da palavra, primeiro eu vou para Deuteronômio capítulo 23, e eu vou ler Deuteronômio capítulo 23 inteirinho, para os irmãos entenderem que nós não podemos ser justificados pela lei dada a Moisés, mas somos justificados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nos alcançou não por merecimento, mas pela misericórdia do Deus eterno. Amém? Eu vou aqui ler Deuteronômio a partir do capítulo 23. Estou indo para a lei dada a Moisés e alguns preceitos da lei dada a Moisés. Então eu quero dizer que se eu quiser cumprir toda a lei nos dias de hoje, como tem alguns homens que estão ensinando isso, eu teria que cumprir todos esses preceitos. Eu vou ler essa carta inteira e depois eu quero entrar com a carta de 2 Timóteo, capítulo 3 e 4, para encerrar esse estudo da palavra. Pessoas que são excluídas das assembleias dos santos. Nem todos, por aqui a gente já vê que há uma diferença na doutrina, nem todos podiam participar da assembleia, da reunião solene, nem todos tinham acesso ao templo, os amorreus não tinham acesso ao templo, os moabitas não tinham acesso ao templo, as 7 nações não tinham acesso ao templo. Então a lei dada a Moisés era sombra dos bens futuros. Hoje, Jesus Cristo é para todas as nações, todos aqueles que crêem. Eles receberão o Espírito do Deus vivo, não pela vontade do sangue, não da carne, nem do homem, mas pelo poder de Deus. Serão chamados filhos de Deus, se tornarão filhos de Deus pelo poder de Deus. Vamos começar com Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1 a seguir. O quebrado de quebradura e o castrado não entrará na congregação do Senhor, na Assembleia dos Santos. Amém? Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda nenhum bastardo. Quem é? As nações ao qual o Senhor, 7 nações ao qual o Senhor disse que riscaria do céu. Uma das primeiras foi os amalequitas. O Senhor riscaria o nome dos amalequitas. Foi a primeira afronta que Eterno recebeu no deserto, foi pelos amalequitas, né? Amém? Riscaria da face da terra, riscaria do céu. Então, só por esse motivo já entendemos que não dá para seguir todos os preceitos da lei de Moisés. Agora, os princípios da lei de Moisés estão contidos todos na lei de Cristo. Nenhum bastardo entrará na congregação, versículo 2 do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Então nem todos tinham acesso
ao culto de adoração ao Deus de Israel. Nenhum amonita, como acabei de dizer para os irmãos, versículo 3, nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto, e aqui é o motivo, nós vamos lá para o livro de Números, eles não estenderam a mão a Israel quando estavam passando por suas terras no deserto, rumo à terra que mana leite e mel, que é Israel, a Canaã, né? Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para que te amaldiçoar. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação. Você vai pegar Números capítulo 22, 23, 24 ali, que fala exatamente da passagem dos Moabitas, de Amaleque ali, que contratou Balaão, que se corrompeu com os presentes. Esse é um grande perigo para os dias de hoje, para nós, para todos nós como igreja. Cuidado com os manjares que são oferecidos a nós, né? Então o Senhor está dando um exemplo aqui, lá em Deuteronômio, repetindo as leis de Deus, né? 5. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Então, o que o Senhor tinha, o que o Senhor tinha prometido a Israel quando Jacó e Esaú se encontram, é que eram bênçãos. E quando Balaão quis trocar as bênçãos, quis ir contra os mandamentos e os desejos do Eterno de abençoar Israel, o Senhor disse: eu não sou filho do homem para que minta, nem eu não sou homem para que minta, nem filho do homem, né? Acho que vamos lá pegar Números. Deixa eu pegar aqui Números, exatamente Números. Vou pegar Números aqui, capítulo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui. Só um minutinho, irmãos. Isso está relatado no livro de Números. (23:19). Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura direi a ele e não o faria? Ou falaria a ele e não o confirmaria? Isso está relatado em Números capítulo 23:19, o próprio Balaão mostrando a Amaleque, a Balaque, é Balaque? Deixa eu ver. Irmãos, me perdoe porque eu errei aqui, né? Mas é isso mesmo. Deixa eu lembrar aqui quem era o rei, para não errar o número, né? Para não errar o número. Números. Louvado seja o nome do Senhor. Números, capítulo 23. Balaque era o rei dos Moabitas naquela época. E o Senhor já tinha abençoado Israel. E o Senhor diz, em algum momento dentro da palavra em Números, que não vale feitiçaria contra Israel, nem adivinhação contra Jacó. Não. Isso não existe. Por isso que quando esses cultos hoje falam de maldição, não existe, irmãos. Contra Israel e contra Jacó, não vale feitiçaria nem maldição. O Senhor está dizendo que essas coisas não caem no verdadeiro Israel. Não cai sobre as nossas vidas. Isso bastaria para cair um monte de doutrina aí, que diz que está expulsando isso, expulsando aquilo. É verdade que alguns estão endemoniados, ou muitos, mas o povo de Deus, que tem o temor de Deus, eles acordam, eles dormem,
eles comem, eles bebem, com o Espírito, Espírito que o Eterno nos deu, o Espírito Santo, amém? Né? Eu vou continuar a leitura aqui de Deuteronômio, para a gente terminar essa passagem e entrar no livro de 2 Timóteo. E o quebrado, eu tinha parado aqui, me perdi um pouco, os irmãos me perdoam, porque não dá para preparar, eu não tenho aquela prática, né? E tudo é aqui ao vivo, eu estou lembrando, trazendo dentro do meu coração o que o Espírito me faz lembrar, porque já guardou. O quebrado de quebradura e o castrado não entrará na congregação do Senhor. Versículo 2. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor, aqueles que não são filhos de Deus. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Somente por isso aqui já não se poderia mais ouvir a Moisés, a obedecer os mandamentos de Moisés, porque a salvação agora é para todos. Romanos está dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória do Eterno. Né? Versículo 4. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, agora que eu acabei de ler, Números capítulo 23 ali, Beor de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar, porque era o desejo de Balaque que Balaão proferisse maldição a Israel. Ele disse isso é possível. Uma vez que o Eterno abençoou Israel, Israel é abençoado para sempre. Na verdade, ainda que na caminhada Israel tropece, já tem bênçãos, irmãos, eterna para Israel. Uma delas está em Oséias, no capítulo 1, no capítulo 2, o casamento definitivo do Pai com Israel, e não tirará os nomes de Balaíns, né? A profecia de Zacarias, capítulo 8, e quantas profecias tantas está falando do Israel lá em Jerusalém, e o Israel espalhado em todas as nações que receberam o Espírito do Deus vivo. Versículo 5, porém, estou lendo Deuteronômio, capítulo 23. Versículo 5, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou uma bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Por isso que eu estou dizendo, Balaão quis propor maldição a Israel, mas o Senhor disse, eu não posso amaldiçoar aquele que eu já abençoei. Versículo 6, não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os seus dias para sempre. Isso foi determinado por Israel. Hoje, o Evangelho, Jesus é para todos. Então há uma diferença. Houve uma mudança de lei. Houve mudança de sacerdócio. Agora nós ouvimos o sumo sacerdote que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Não dá para voltar aos preceitos dados à lei de Moisés. Os princípios, segundo a vontade e o desejo do Eterno, estão todos contidos na lei de Cristo. Versículo 7. Não abominarás o edumeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Serem gratos, porque eles peregrinaram durante 435 anos na terra do Egito. E quando Israel saiu do Egito, muitos egípcios se converteram ao Eterno e vieram com Israel. Então ali o Senhor já apontava que a salvação seria para todas as nações. Versículo 9. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente, quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Versículo 10. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente de noite não estiver limpo, uma ejaculação, alguma coisa noturna, dentro da lei dada a Moisés era imundície, era imundo. Se estiver limpo, sair fora do exército, não entrará no meio do exército para combater, para guerrear, porque era considerado imundo.
Porém será que declinando a tarde se lavará em água e se pondo o sol entrará no meio do arraial. Irmãos, se eu tivesse que obedecer à lei dada a Moisés, eu teria que cumprir toda essa prescrição de Deuteronômio capítulo 23, que foi dada a Israel. Tá? E essa, por exemplo, que eu acabei de ler. Versículo 11. Porém será que declinando a tarde se lavará em água e se pondo o sol entrará no meio do arraial. Ali estaria purificado. Versículo 12. Também terás um lugar fora do arraial e ali sairás fora. Versículo 13. E entre as tuas armas terá uma para, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela acabarás, e virando-te cobrirás aquilo que saiu de ti. Quando as nossas necessidades básicas dos nossos ventres, teria que ser desta forma que o Eterno ensina. Versículo 14. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisas feias em ti, e se torne atrás de ti. Acerca de fugitivos, prostitutas, usura e votos. Não entregarás a seu senhor o servo que se acolher a ti de seu senhor. O escravo. Não haverá rameira dentre as filhas, não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita, nem os filhos de Israel. Não trará salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. São aquelas ofertas que não nos fazem bem, irmãos. Isso são princípios também para os dias de hoje, por isso que eu falei de princípios. Versículo 19. A teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usura. Esses princípios estão guardados para os dias de hoje também. Então, quando você abençoa o seu irmão ou empresta um dinheiro do seu irmão, você deixa o seu irmão em paz, para que ele possa, segundo a condição que o Eterno dá, ele poder te devolver esse dinheiro pelo mesmo valor ao qual você emprestou, nem mais, nem menos. Versículo 20. Ao estranho emprestará a usura, porém a teu irmão não emprestarás a usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo no que puseres a tua mão na terra a qual vais a possuir. Versículo 21. Quando voltares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Quando o Senhor sonda os nossos corações, Ele sabe que nós, dentro dos nossos corações, fizemos um voto. É bom nós cumprirmos esse voto. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Mas é bom você, porque senão passa por mentiroso. Você tem que cumprir o voto que você fez com Deus. Isso é princípio dos dias de hoje. O que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária. Está falando de ofertas com aspersão de sangue, assim como votastes ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Versículo 24. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerá uvas, conforme o teu desejo, até te fartares. Porém, não as porá no teu vaso. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Isso foi feito com Ruth, no livro de Ruth. Ela era uma moabita, né? Mas ela aprendeu a amar o Deus de Israel, ela se converteu ao Eterno. Ruth, ela se converteu ao Eterno. E por isso ela foi colocada como mesmo moabita na linhagem de Israel. De uma mulher, de uma sabedoria tremenda, de um coração generoso, que cuidou de uma idosa, de uma senhora, e vem as cartas específicas no livro de Timóteo, ali no capítulo 5, justamente para a gente termos cuidado com essas viúvas. E Ruth,
exatamente estava cumprindo uma das prescrições de Yeshua nos dias de hoje para com as senhoras na casa do Senhor. E ela fez exatamente, ela poderia ter voltado para a sua terra Moab. Mas ela disse, teu Deus será o meu Deus. Ela estava profetizando. O teu Deus será o meu Deus, a tua terra será a minha terra e o teu povo o meu povo. Se o Senhor quiser, Ele nos enterra aqui. Ela sabia exatamente. Isso é fé, irmãos. Isso é um ato de fé. Sem ela saber, ela estava profetizando. E ela caminhou ao deserto até a volta a Belém de Judá, juntamente com Noemi, e ela não deixou Noemi só. Cumpre-se preceito de lei dada por Jesus Cristo nos dias de hoje em relação às viúvas, né? As senhoras na congregação dos santos. E por isso Deus a abençoou grandemente e colocou na linhagem de Israel. Amém? Eu quero voltar agora versículo 25, eu quero terminar aqui. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Princípios de lei que está dentro da nova aliança, quando os discípulos estavam com fome, eles foram lá, pegaram as espigas com a mão, porque estavam com fome, era um preceito de lei, eram princípios que se poderia fazer. Os escribas e fariseus da época, isso está relatado nos livros Mateus, Lucas, Marcos, nos evangelhos, e o Senhor os corrigiu, dizendo, não, eles têm direito sim de comer. Jesus estava aplicando os princípios que foi dado na lei dada a Moisés, era um preceito que vale nos dias de hoje. E eles estavam reclamando que eles estavam comendo com a mão suja, tradição, irmãos. Mas o princípio era o quê? Do amor, da misericórdia, porque eles estavam com fome para comer. Amém? Então não dá para voltar para a lei de Moisés e cumprir os 613 mandamentos. A igreja teria que cumprir tudo isso que está aqui. E não daria, porque nem todas as nações elas participariam da congregação dos santos. Havia as nações que seriam riscadas do céu. Amém? Só por isso a gente vê que voltar para a lei de Moisés não dá. A lei de Moisés foi importante, sim, mas servia como sombra dos bens futuros. Os bens futuros é Jesus Cristo de Nazaré. É Yeshua nos ensinando toda a verdade. É a última aliança de Israel através do nosso mestre querido. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 4. Esta é uma carta de revelação ao tímido Timóteo, que em sua primeira viagem, Paulo, um homem extremamente, um instrumento na mão, sendo usado pelo Deus de Israel, e Jesus havia dito isso lá em Atos capítulo 9, versículo 15, que aquele era um vaso escolhido, a qual foi escolhido para levar o nome de Jesus e falar do Evangelho, mas que padeceria por causa do nome de Jesus. Agora, esta carta de revelação sendo direcionada não somente a Timóteo, mas para toda a igreja daquela época, de hoje e até quando vier Jesus Cristo de Nazaré nos arrebatar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O Senhor voltará, como está em Apocalipse, e implantará o reino do Eterno aqui nesta terra. Amém, irmãos? Que pregues a palavra, versículo 2, inses a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes
com toda longanimidade e doutrina. Isto é uma revelação do céu ao qual Paulo escreveu, não somente a Timóteo, mas como a toda a igreja do Deus vivo. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, porque virá tempo em que eles não vão querer ouvir a sã doutrina, eles não vão querer dar ouvidos ao que foi ensinado hoje aqui, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Eles vão levantar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme o que eles querem ouvir. Nós já estamos vendo esse cenário acontecendo no mundo inteiro. Então, não é só culpa dos falsos profetas, é também culpa de uma igreja que não quer ouvir a voz do Eterno através de seu Filho Jesus Cristo e obedecer à doutrina a qual nos foi revelada. Então, essa igreja que quer isso, ela tem uma culpa grande também. Ela tem parte nesta culpa e nesta apostasia. Ela mesmo não dá ouvido à doutrina, ela não quer ser obediente à doutrina de Jesus Cristo e ela levanta para esta igreja prostituta homens segundo o que elas querem ouvir. Amém? Versículo 4. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Se desviarão o ouvido da palavra, ouvido do Espírito de Deus na revelação de Jesus Cristo, dando ouvido a fábulas. Fábulas não é doutrina, irmãos. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está terminando o ministério dele, ele já sabia que ele iria para Roma e seria julgado e a sua cabeça decepada. O Espírito já mostrava o final do ministério de Paulo e essas recomendações é dada pelo Eterno através de Jesus Cristo a Timóteo. Versículo 10. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Olha o perigo de nós nos afastarmos da presença do Eterno e nunca mais conseguir voltar. Eu espero que, porque as cartas não revelam se Demas voltou ou não, mas eu espero que Demas possa ter voltado, reavivado o seu coração e voltado ao caminho do Senhor. É um mistério. Nós não sabemos o que aconteceu com Demas. Porque Demas me desamparou amando o presente século. Ele voltou ao mundo. Ele ficou preso às coisas do mundo. Ele deixou o coração dele se encher por essas coisas do mundo. E ele acabou sendo contaminado e se apostatou da fé. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Damácia. Esses homens se dispersaram, cada um foi para um lado. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Mesmo Marcos, que na sua caminhada era muito vagaroso, e Paulo, um homem fervoroso, viu a displicência de Marcos, houve uma divergência entre ele e Timóteo, e naquele momento o Eterno não permitiu que Paulo e Marcos caminhassem juntos. Mas agora o próprio Marcos, depois de crescer como vaso, já é um vaso útil para o ministério de Paulo, estendendo a mão e o ajudando. Por isso que nós não podemos desvalorizar as almas que Deus traz. Os nossos irmãos que um dia caíram e jogar pedra neles e enterrar, eles vivos. Nós temos que orar para que o Eterno os levante novamente, porque fraquezas nós temos, somos tentados o tempo todo, eu sou tentado o tempo todo, irmãos, e nós precisamos resistir. E nós não podemos amaldiçoar os nossos irmãos, aqueles que um dia nos estendeu, eles erraram
nós também erramos com eles, mas estamos em paz, já o perdoamos. Se nós perdoamos de todo o coração, está perdoado. Você não pode colocar um jugo pesado no teu irmão, a qual o Eterno não colocou, e aprender a perdoar. O que você não pode é servir de capacho, de boneco, de marionete para homens que não têm compromisso com a palavra e com a verdade. A nossa referência a Jesus não é homem. A minha referência a Jesus não é homem. Eu tenho um compromisso com aqueles que têm compromisso com a verdade. Aqueles que caíram, que um dia estiveram conosco, que estendeu as nossas mãos, a gente ora para que o Eterno os levante, porque a oração do justo pode muitos efeitos. A oração da igreja pode muitos efeitos. Então Deus levanta aquele vaso que caiu. Mas se não estão de acordo com o Evangelho, então nós não podemos mais caminhar juntos. Nós oramos para que Deus os levante e possa abrir, os despertar para que eles voltem ao caminho do Senhor. Se a Bíblia está dizendo que até os errados de espíritos conhecerão a doutrina, eles não estão condenados, até a volta de Jesus Cristo não está condenado, né? Só tem um pastor, um irmão aqui que passou por aqui e disse que Salomão tinha perdido a salvação, coisa que eu não consigo enxergar nas Escrituras Sagradas, e quem sou eu para bater o martelo e dizer que alguém perdeu a salvação? Então, até a volta de Jesus Cristo, ninguém está condenado, a tempo ainda de se levantar, de se reavivar e voltar ao caminho do Senhor. Agora, eu não posso servir de vitrine para homens que não têm compromisso com a verdade, que são verdadeiros meninos, crianças, né? Eu não vou participar e andar com meninos. Eu ando com homens que têm responsabilidade. Eu era menino, hoje eu não sou mais menino, eu cresci. E a cada dia o Senhor me faz crescer mais ainda. Hoje o meu foco é o céu e eu quero ser salvo. Não importa o que vai acontecer na minha vida daqui para frente, eu posso perder tudo. A única coisa que eu não posso perder é a minha fé. Versículo 12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muito males, o Senhor lhe pague segundo suas obras. Era um homem que convivia dentro da congregação dos santos, mas já estava se desviando da verdade, com doutrinas, ensinando doutrinas que não vinha da parte do Eterno através de Jesus Cristo. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Quando Paulo está dizendo que resistiu às suas palavras, resistiu à doutrina de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém me assistiu, versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Porque Paulo estava dizendo, cadê aqueles meus irmãos que um dia estiveram comigo? Mas Paulo, o que ele não sabia, que ele teria que caminhar sozinho. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. É verdade. Ele só foi condenado na última instância quando foi ter que ir para Roma. Versículo 18. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Alguém diz que nós não vamos morar na glória, mas eu creio que nós vamos morar no reino celestial, onde habita o Deus Altíssimo, na Sião celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Repito, versículo 18, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Sauda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Todos esses foram instrumentos e estenderam a mão a Paulo, como irmãos, principalmente Áquila e Priscila, ao qual Paulo morou junto com eles. O exemplo para os dias de hoje.
20. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileno. Podemos ficar doentes, sim. Podemos ficar enfermos, né? E a Bíblia mostra isso. Fileto. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procurai vir antes do inverno, Eubulo e Pudens, Elino e Cláudia e todos os irmãos te saudam. Esta era a família de Jesus. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Então lemos a 2 Timóteo e vamos ler o capítulo 3 de 2 Timóteo, é isso? Vamos lá. 2 Timóteo para a gente terminar esse estudo aqui. E aqui está o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. O cenário hoje é difícil. Nós vamos ter que nos posicionar. Aqueles que não estão dormindo estão bem atentos com tudo o que está acontecendo. As Santas Escrituras diz que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, mas aqueles que são espirituais, que receberam o Espírito dos Deus vivos, eles conseguem discernir o que está acontecendo. A gente consegue discernir o que está acontecendo no cenário mundial perante as Escrituras Sagradas, mas o homem natural não consegue discernir. E o que nós falamos aqui para eles é loucura. Eles nos veem como loucos, né? Para cumprimento da palavra de Deus. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos nos últimos dias. Desde a perseguição da igreja, desde a morte dos apóstolos, desde a apostasia que começou com Roma, depois da queda do templo, nós estamos na verdadeira apostasia e os dias difíceis estão chegando. Estamos nos últimos dias. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, isso dentro do corpo de Cristo. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Está falando de igreja, irmãos. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. É esses que levantam as pastoras, as mulheres para pregarem. Nunca fizeram isso pelo Espírito de Deus vivo, porque Deus não dá essa autoridade às suas filhas. As suas verdadeiras filhas, elas obedecem à palavra do Senhor. Versículo 7, que aprende sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque não és ensinado a verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, resistem à doutrina, sendo homens corruptos de entendimento, repróbados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. O Eterno vai deixar essa igreja nua perante a face dos homens. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, a doutrina dos apóstolos, doutrina ensinada por Jesus. Por que dos apóstolos? Porque muitos desses, eles foram testemunha ocular de Jesus. Muitos desses andaram com Jesus. Por isso são chamados de apóstolos. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Perseguições, eu não conheço a igreja que prega a verdade que não tem perseguições. E aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, e em Cônio, e em Listra, e quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então a perseguição, ela virá, inevitavelmente ela virá nas nossas vidas, porque o mundo nos odeia, é uma luta espiritual.
E quando nós queremos viver de acordo com o que o Senhor nos ensina, o mundo não aceita, ele não se conforma, ele não consegue entender esse mistério. E também todos, versículo 12, também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, vocês estão vendo o que está acontecendo no cenário tanto religioso como o coração do homem fora como está duro. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, versículo 14, e de que fosse inteirado, sabendo de que os tens aprendido. Ele foi discipulado através do Espírito de Jesus Cristo por Paulo. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Quando Paulo chegou para circuncidar e levar Timóteo na viagem, o Espírito do Deus vivo revelava que aquele era um vaso de honra, que aquele era um filho escolhido para também levar a mensagem. Paulo entendeu e pela revelação do Espírito teve muito cuidado com aquele vaso. Na sua primeira viagem, uma série de recomendações aos irmãos, porque Timóteo era tímido, para que tomassem cuidado com aquele vaso. Que nós aprendemos hoje, que quando os vasos, até aqueles que são chamados para a obra, entre são tímidos, ainda não se soltaram, ainda não confiaram em si, como Jeremias, como Moisés, eles não acreditavam que poderia ter chamado, que a gente tenha paciência. E se não tiver, irmão, o maior chamado que a gente pode ter é para entrar no céu. Vai ficar esperando aqui título de pastor, de presbítero, de diácono. Eu quero é ir para o céu. Eu quero é me alegrar na presença da família do Deus vivo, e essa igreja está nos 4 cantos do mundo. Os nossos irmãos que morreram lá em Angola, na África, que estão sendo perseguidos pelas religiões que professam o nome do Deus eterno, mas matam o próximo. E aí querem passar para nós que hoje a adoração tem que ser com todos. Não, a nossa adoração é só para o nosso Deus. Não, a nossa adoração é só para Ele é o primeiro, Ele é o último, além dele não há, e a adoração é só para o Deus de Israel. Versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Era o caso de Timóteo, que conhecia todas as santas escrituras sagradas. Amém? Então fica esse estudo nos dias de hoje, para que nós vigiemos, despertemos, porque tudo o que está acontecendo no cenário mundial, tanto político como religioso, é para cumprimento das escrituras sagradas, e de olho lá no Oriente, porque lá está acontecendo muita coisa. Amém? Tudo isso para cumprimento da palavra de Deus. Nós já estamos vivendo no sistema do anticristo. Vou repetir, nós já estamos vivendo no sistema do anticristo. Então, observamos os nossos passos, sejamos prudentes, para que o Eterno possamos guardar e nos livrar da boca do leão. Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa é a mensagem do dia de hoje, porque se combater a doutrina, porque é o desejo de Deus, a vontade de Deus, e dentro das Escrituras a gente vai ver vários homens se infiltrando no meio do povo de Deus, se passando como os apóstolos, mas eram falsos mestres. E assim vai até o final, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 30, ele chorando com muitas lágrimas, a visão que o Eterno dá a ele era essa, que depois da saída de Paulo, entraria no meio da igreja, do povo de Deus, e sairia do meio deles também homens que não teriam zelo pelas ovelhas de Cristo. Vamos ler aqui, capítulo 20, 20 e 30 de Atos dos Apóstolos. Amém? Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 20, versículo 30. Exatamente Paulo na visão, indo para Jerusalém, se despedindo dos irmãos e chorando com muito abraço, e se abraçando e chorando muito. Paulo tem essa visão.
Porque eu sei, versículo 29, Atos 20, capítulo 29. Porque eu sei isto. Vamos lá no versículo 28 a seguir. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então essa é uma recomendação de Paulo indo para Jerusalém. Porque eu sei isto, versículo 29, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, e de dentre vós também, e que de dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, versículo 31, vigiai lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de molestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, versículo 32, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Versículo 33, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. É um pecado. Não cobiçarás. É um mandamento. É os princípios, como havia dito, está contidos na lei de Cristo. Vocês mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Paulo trabalhava. Paulo foi sustentado pelo Eterno através de Jesus Cristo, construindo tendas. Ele tinha uma profissão. Vós mesmos sabeis que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Quando ele esteve na casa de Priscila e de Áquila, aquele casal também, eles fabricavam tendas. Repito, versículo 33 de Atos, capítulo 20, para que essa voz ecoe no coração dos irmãos hoje. De ninguém cobiçai a prata, nem o ouro, nem o vestido. Versículo 34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado, versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Versículo 37, levantou-se um grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijava. Isso fala de uma verdadeira comunhão. Nessa comunhão meio aqui. Irmãos, falai a verdade um para os outros e não mentais. Isso não está acontecendo no meio da igreja nos dias de hoje. Quando eu estou falando a verdade, pelo Espírito de Deus vivo, eu sei quando o irmão está falando a verdade para comigo, dentro das Escrituras, e quando não está. Versículo 38, entristecendo-se muito principalmente pela palavra, que dissera que não veriam mais o seu rosto e acompanharam-no até o navio. Ele estava se encaminhando para Jerusalém. Amém? Então ele teve essa visão que se infiltraria homens e no seu ministério de 3 anos, Emineu era um, Emineu era um e Alexandre Lapoeiro, homens que se infiltraram, ensinando coisas que não havia vindo da parte do Eterno. Tantas recomendações, eu encerro por aqui, estou muito satisfeito, eu procurei me esforçar ao máximo para glorificar o nome do meu Pai, do Eterno, do Deus de Israel. E é a forma, irmãos, que eu posso mostrar o meu amor, né? Não tem me faltado nada, o Senhor tem sido muito bom para comigo. O que me entristece o meu coração hoje é que esse sistema religioso quase me matou. E eu não compartilho as más obras com homens maus. Todos aqueles que quiserem caminhar com o Evangelho, não olhando pelas minhas faltas, porque tem muitos que só ficam olhando as nossas falhas, eu estarei sempre de braço aberto para recebê-los. Já os perdoei em nome de Jesus. Viva em paz.
mas eu não sou marionete para o sistema. Eu não espero nada do sistema e eu não aceito os manjares do sistema. Quem me sustenta é o Eterno, quem me faz andar é o externo, ou o Eterno, e eu continuo perseverando no caminho do Eterno através de seu Filho Jesus Cristo. Eu aprendi uma coisa dentro das Escrituras Sagradas, que as bênçãos do Eterno, irmãos, não nos acrescenta dores. Quando algo vem da parte do Eterno, vem para nos abençoar. A palavra de Deus diz, perdoa-me, que o Senhor não dá a benção pela metade, Ele dá a benção por inteiro. Quando você vê os unidos incertos, quando você vê o sistema tentando te manipular, quando você vê redes sociais nos atrapalhando, todo o sistema aí que sabe o anticristo já nos atrapalhando, nós temos que tomar muito cuidado, ter discernimento espiritual, entender que isso não vem da parte de Deus. Repito, as bênçãos de Deus não nos acrescentam dores. Amém, irmãos? Nós não temos compromisso com esse mundo. Nós não vamos poder salvar todos, mas nós temos compromisso com aqueles que querem ouvir a verdade do Deus de Israel através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que tenham uma semana abençoada e que possamos aqui, irmãos, continuar perseverante, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma promessa do Deus eterno, através de Jesus Cristo. Nós não temos compromisso com homens, não temos compromisso com redes sociais. Agora eu quero deixar um recado de todo o meu coração, porque a Bíblia diz que do seu trono, da sua morada, ele contempla os bons e os maus. Esse recado primeiro foi para aqueles que a carapuça serviu. Ei, não queremos nada de vocês, não aceitamos. Israel não aceita suborno, mas as bênçãos, quando vier do céu, o Senhor vai nos mostrar que veio através dele. Agora, para aqueles, eu estou falando pessoalmente aqui, olhando para essa câmera, que de alguma forma foram usados, foram generosos, até na caminhada, porque Deus usa uma mula, Deus usa as almas do mundo para tentar mostrar algo para nós, que de alguma forma foram instrumentos na mão de Eterno, para mostrar para nós a sujeira que estava nas nossas costas, para mostrar para mim o tamanho da traição que estava nas minhas costas. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vocês não sabem, mas a Bíblia diz que aquele que der, que seja um copo de água a esses pequeninos que creem no nome de Jesus, está falando da igreja, de modo nenhum perderá o seu galardão. Então todas essas almas que de alguma forma contribuíram na minha vida, e foram muitas, eu estarei orando por vocês, e tenho certeza, o Deus eterno, o Pai eterno, no seu trono viu, e isso agradou seus olhos, e vocês terão um galardão. Aqueles que de alguma forma tentou nos prejudicar, que semeou, vocês vão colher o que vocês plantaram. E repito, eu não tenho compromisso com o ímpio. Eu não tenho compromisso com o homem que não tem o temor do eterno. Eu oro por eles, eu os perdoo em nome de Jesus, mas eu não tenho compromisso. Eu não estou dentro de caixinha. O que eu estou falando aqui é o ar livre pelo Espírito do Deus vivo, que me ensina todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com essa mensagem, e eu me despeço aqui agradecendo o Eterno por mais um dia de bênção. Deus abençoe.